Hoje nós vamos falar sobre o que o pintor precisa saber fazer, né? Aqui tá, no Ministério do Trabalho e Emprego tem um documento chamado Classificação Brasileira de Ocupação, né? Então a gente vai falar o que o pintor tem que saber fazer para ele se considerar um pintor profissional, né? Primeiro nós vamos falar sobre elaborar orçamentos, né? Eu já gravei um vídeo e vocês vão ver como é que faz um orçamento, como é que elabora um orçamento, como é que faz a medição, né? Como é que faz para você elaborar bem um orçamento bem profissional, né? O segundo é organizar ferramentas, né? Você vai chegar no trabalho, primeira coisa que você tem que fazer é você achar o local para onde você vai botar todas as ferramentas. Eu aconselho você procurar um lugar que tenha água, perto de água, porque você vai trabalhar com tinta, você precisa estar lavando as ferramentas, você precisa estar organizando as ferramentas. Então como é que a gente faz? A gente procura um lugar onde tem água e um lugar onde tem espaço para você forrar para botar tinta. Todo local onde você for colocar a tinta, você tem que forrar. Ou forra com plástico, com pano, com papelão, forra para não sujar o piso. Que toda vez que você retirar uma lata da tinta para botar numa vasilha para poder trabalhar, ou você mexer a tinta, ou para trabalhar com a tinta, misturar ela, tem que ter um local separado que possa respingar e não suje o chão nem a parede. E esse local tem que ter água perto. Para quando você diluir a tinta, você tem que ter água. Para você limpar o material, tem que ter água, que você vai mexer com água o tempo todo, então tem que estar perto de você. Você vai ter que lavar as vasilhas para poder utilizar, lavar o rolo para utilizar, tem que ter água. Então você arruma o local onde tem a tinta, né? Para você, como é que se organiza isso? Se for um plástico e se for um pano, ou se for um plástico e for um papelão, coloca as tintas maiores as latas de 18 litros nos cantos, bota as menores embaixo, bota as tuas ferramentas, organiza de uma forma que dê para você cobrir na hora que você terminar, na hora que você for embora, terminar e cobrir a área para deixar a área também bem isolada, porque a tinta suja, às vezes tem animal, criança que mexe, né? E o local é sempre você separar um local que tem uma obra grande, separa um local, o cômodo, o quarto, para você mexer só naquele para você mexer com teus equipamentos, né? Então, tipo assim, organizar os teus materiais e ferramentas, né? Bota as ferramentas tudo organizadinho, tudo que você vai utilizar, tudo ali bem organizadinho. Isso você tem que saber fazer, né? Os acessórios que corrigir e preparar a superfície para fazer acabamento. Antes de mais nada, você chegou no lugar, você vai pintar, mesmo que você vai aplicar massa corrida antes, ou massa acrílica do lado de fora, ou você vai aplicar a tinta porque a parede já está pintada, preparação. Que tipo de preparação é essa? Você pegou uma parede nova, que só tem um embolso, você vai passar uma lixa grossa antes de aplicar o selador, para depois aplicar a massa corrida, lixar, aplicar o selador de novo e as duas mãos de tinta, né? A parede já está pintada, vai corrigir a parede, você vai tirar os pregos, o parafuso, ver onde tem rachado, onde a tinta está descascando, você vai limpar a parede toda, e depois disso tudo você vai passar uma lixa, porque sempre fica resíduos sujos de tinta antiga, tinta velha onde pintada, você tem que deixar a superfície lisa para você aplicar a tinta, porque aplicar a tinta, mesmo que seja uma textura muito fina, a tinta ela deixa uma textura. Entendeu? Então você tem que tirar aquela textura, senão vai ficar muito grossa. Dá uma lixada, tira aquela textura antiga para aplicar uma nova textura, aquela parte lisa, né? da tinta, mesmo que é uma textura lisa, mas se você aplicar e não der uma lixada, vai ficar muito grossa a textura da tua tinta, né? E aplicar tinta, né? Como eu já falei, tinta, vários tipos de tinta que existe, né? Então, tipo assim, tinta de parede. Existe tinta latex, existe a tinta acrílica, que é utilizada na parte externa, e a PVA na parte interna. Eu, particularmente, gosto de usar a tinta acrílica para todos os lados, tanto interna como externa. Diferença de preço não é quase nenhuma, e a tinta acrílica você pode molhar, e não dá diferença nenhuma, né? A tinta pode ser acrílica ou PVA, né? Para você aplicar na parede. Pode até ter algumas pessoas que aplicam até tinta esmalte sintético, pode aplicar
não tem problema. Epóxi também pode aplicar aí, tipo assim, tem uma necessidade diferente, ou aquele local vai ser cheio de gordura, vai ter que estar lavando muito, aí as pessoas usam tinta óleo ou usam tinta epóxi, mas basicamente usa tinta acrílica ou APVA. Eu, como estou falando, uso tinta acrílica para a parte externa ou parte interna, uso, né? E existe a diferença também da tinta, as cores, o brilho. Existe o acetinado, né? Quer dizer, existe o fosco, o acetinado, o semibrilho e o brilhante, né? Eu aconselho pintar as paredes fosco, usando teto fosco, porque você usa uma tinta que tenha brilho, porque o acetinado ele tem um pouquinho de brilho e vai aumentando. O semibrilho, o brilhante, todos desses têm brilho. Eu aconselho a botar o fosco, porque quanto menos brilho tiver na parede, menos imperfeições se percebe na parede, né? Mas tudo bem, às vezes uma parede que vai ter uma coisa diferente, vai ter uma coisa diferente, quer botar um brilho, quer botar o cliente quer botar aquela parede tem que ser muito bem preparada, principalmente olhar a iluminação, senão as imperfeições não aparecem, né? Então tem que saber aplicar tinta, tem que saber tinta. A gente vai falar sobre tinta aqui, sobre verniz, sobre resina, a gente vai falar sobre isso, explicar muito bem para vocês, né? E o pintor tem que saber bem isso aqui. Se você considerar um pintor profissional, você tem que saber fazer muito bem isso aqui, entendeu?